Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela TV FEB e também pela internet, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi estabeleceu que todo aquele que logre alcançar o amor na sua mais excelente qualidade, conseguirá libertar milhões de vidas. Ele próprio empreendeu a grande tarefa de amar e, em consequência, ele libertou 700 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico, porque o amor é a fonte generosa da vida, na grande realização do Deus Amor de João Evangelista. No entanto, a criatura humana, segundo o notável psicólogo anglo-russo Pedro Ouspensky, é constituída de seres fisiológicos e psicológicos. Os seres fisiológicos são aqueles que vivem as funções básicas da vida. Comem, nutrem-se, naturalmente repousam e procriam. São indivíduos que vivem exclusivamente para os sentidos, para as experiências de natureza instintiva. Segundo Ouspensky, constitui 80% da nossa sociedade. Mas há outros que, ademais dessas três funções básicas, também pensam, sentem emoções amplas, desenvolvem o que Allan Kardec com propriedade denominou o sentimento intelecto-moral, sendo pessoas da boca para cima. Esses indivíduos também se alimentam, dormem, procriam, mas sobretudo pensam em sociedade. Estabelecem parâmetros da vida organizada para que a Terra converta-se em um verdadeiro Shangri-La das velhas tradições. Para podermos penetrar nessa criatura humana tão especial que é cada um de nós, o admirável professor Dr. Emílio Mirey Lopes, esse notável psiquiatra, estabeleceu que a criatura humana difere dos outros animais por ser constituída por 5 características. A primeira característica de uma criatura humana é exatamente a personalidade. Através da personalidade, o ser projeta aquilo através do que ele deseja ser conhecido. A segunda característica é o conhecimento. Toda criatura humana, pela arte e ciência de pensar, acumula conhecimentos. E mesmo quando diz, exacerbada no momento de angústia, que não sabe nada, ela confessa o conhecimento da própria ignorância. A terceira característica de uma criatura humana é a identificação. Todos nós movimentamos-nos em uma faixa de pensamento, em uma onda Hertz, em várias ondas subliminais, e sintonizamos com aqueles outros indivíduos que estão na mesma tonalidade vibratória. A quarta característica da criatura humana é a consciência. A consciência, durante muito tempo, esteve subalterna ao conhecimento, até que, em pleno século XX, na segunda metade, libertou-se
E a quinta característica da criatura humana é a individuação. O ser humano possui essas características que o tipificam, embora possuam também as características dos instintos do seu período animal, nas faixas primárias da evolução. A persona, ou máscara, é uma necessidade que todos temos para nos não apresentarmos como somos, senão como parecemos. É óbvio que todos nós gostaríamos de ser o que parecemos, mas nem sempre o nosso amadurecimento psicológico e as nossas conquistas éticas permitem que o logremos. Muitas vezes o indivíduo afivela a face, a máscara, para imitar outrem, que lhe constitui objeto de respeito, modelo, e nem sempre logra, transformando aquela máscara em algo perturbador e desagradável. Ninguém pode viver sem essa máscara, sem a aparência, sem a persona que deu lugar à personagem, à personalidade e etc. Porque se nós nos desvelássemos como somos, ao primeiro encontro, ninguém nos receberia. Um admirável psicólogo norte-americano escreveu um pequeno grande livro, cujo título representa o seu conteúdo. Eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Todos nós amamos imagens, amamos projeções, apaixonamos pelas máscaras. E é por essa razão, talvez por outras psicológicas também, que após um período de convivência, dizemos-nos desapontados com as pessoas que elegemos para a afetividade, para a amizade, para os negócios, para os relacionamentos. E costumamos dizer, não é a mesma pessoa a quem eu conheci nos primeiros dias do nosso relacionamento. Nem pode ser. Porque a pessoa autêntica sai da máscara, especialmente nos momentos em que está em um dolce far niente, em que está desarmada, está tranquila e se desvela, porque toda máscara é posta e retirada, não é permanente. Mas sem essa máscara nós não poderíamos viver em sociedade, porque iríamos temer-nos uns aos outros além do que já acontece, iríamos detestar-nos uns aos outros, e iríamos guerrear-nos quase que a cada instante. Mas a máscara que advém do convívio social, da educação, dos encontros de natureza da saúde, especialmente nos relacionamentos psicológicos, consegue fazer que nós tenhamos um relacionamento relativamente saudável e possamos até mesmo desculpar-nos, ajustarmos-nos uns aos temperamentos de outro. É inevitável, portanto, a máscara. Se alguém perguntar ao dos senhores, você conhece Divaldo Franco? E a pessoa logo interrogará, aquele espírita é a minha apresentação. Porque além de espírita, eu tenho outras características íntimas, algumas das quais ninguém conhece, talvez nem eu próprio. A segunda característica é o conhecimento. Todos nós que pensamos que atingimos o período da razão, adicionamos experiências intelectuais, culturais em consequência, da convivência, da repetição, nesse método notável da moderna pedagogia, que através do erro e do acerto, nós conseguimos selecionar a aprendizagem ideal para a nossa vida. A terceira característica é exatamente aquela que diz respeito ao nosso sentir por afinidades. No intervalo, cada qual de nós procurará a pessoa que nos é simpática, aquela que vibra na nossa faixa, aquela que tem mais ou menos os nossos ideais,
que estão além da máscara, as pessoas com as quais realmente nós nos afinamos. Eu era então muito jovem e, consequentemente, com pouca experiência. E já divulgava a doutrina espírita há 70 anos que me venho devotando à doutrina que a mim próprio salvou a existência. E estando numa cidade aqui do sul do país várias vezes, tive a oportunidade de manter um saudável relacionamento que me honra com diversos indivíduos. Entre esses, uma família distinta e de boa posição socioeconômica. Um dos seus filhos, um rapaz de 23 anos, eu contava 30, fascinou-se com a mensagem espírita. E todas as vezes que eu vinha à capital, ele estava presente nas palestras. Ficamos conhecidos, fizemos um bom relacionamento. Uns 3 para 4 anos depois, ele me disse: Divaldo, é provável que você haja percebido que eu tenho um grande conflito. Eu tenho um conflito na área sexual. Eu procurei demonstrar que para mim isso não era importante. Era importante o caráter que ele tivesse, porque todos nós temos conflitos desta ou daquela natureza. Mas ele também me dizia que amava a doutrina espírita e estava tentando integrar-se, apesar das dificuldades que o seu comportamento sexual geravam para que ele fosse um espírita saudável. Eu lhe expliquei que essas conquistas são muito lentas. Elas são resultado das nossas longas jornadas do passado. E as experiências novas começam a ser arquivadas para se transformarem em futuros arquétipos, substituindo estes que nós herdamos no inconsciente coletivo. E assim íamos dialogando até que eles queiram fazer um pedido. Eu sei que você é bastante exigente consigo mesmo. E se eu tivesse a oportunidade de conviver com pessoas mais severas, mais disciplinadas, a minha família é muito generosa. Nós disputamos e desfrutamos de um excesso de liberdade que às vezes raia a libertinagem. Se eu tivesse a oportunidade de conviver com você um período, eu me adaptaria talvez ao seu modus operandi, me adaptaria à sua forma de ser. Não sei por que eu admiro, também eu tenho uma grande admiração por você. Respondi-lhe. Eu perguntei, mas como seria? Quando respondeu-me ele: você vier ao nosso estado para realizar uma larga excursão, eu lhe pediria licença para o acompanhar, porque estando ao seu lado, eu naturalmente me disciplinaria, e depois que você se vá, eu então estaria acostumado. Que lhe parece? Ele disse: para mim, é excelente. Agora, eu lhe confesso que realmente eu sou muito austero comigo mesmo. Quando eu saio para atividades espíritas, eu não faço nenhuma visita, não vou a lugar nenhum, não saio do hotel, estou para as atividades espíritas. E apesar de já ter conhecido alguns países, não conheço teatro, nunca estive em bibliotecas, em lugares próprios para a pessoa espairecer. Eu fico no hotel, trabalhando, estudando, ou no local onde me levam para as palestras. Não sei se você, como jovem, vai aguentar, porque se você estiver comigo, vai ter que suportar a minha presença desagradável várias horas. Sorrimos, e numa oportunidade que eu desenhei uma jornada pelo estado, falando 3 dias na capital e 10 dias em 10 cidades do interior, o que é um pouquinho cansativo, eu falei-lhe para que falasse aos seus pais. Eu estava disposto a tê-lo ao meu lado. Assim combinamos. Quando eu cheguei à capital, ele estava eufórico. Assistiu às 3 palestras e, com a anuência da família e os recursos que os pais lhe propiciaram, viajamos à primeira cidade do interior, que era de muita importância no estado. Tomamos um avião e, ao chegarmos à cidade, os amigos gentis de sempre lá estavam esperando-nos. Eu o apresentei,
falei que ele estava me acompanhando e fomos levados ao hotel. No momento em que chegamos ao hotel e eu fui preencher a minha ficha, ele me disse: você me faria o favor de preencher a minha enquanto eu tomo um cafezinho aqui do lado? Eu digo: sem problema. Quando você voltar, você assina. Conversando com os amigos, fui preenchendo a minha ficha. E entre 5 e 8 minutos, eu estava preenchendo a dele, que me deixara a carteira de identidade, quando ele veio, pálido, e eu percebi que ele estava sob o impacto de uma forte emoção. Mas como eu tenho um temperamento muito tranquilo, sorri e perguntei: já quer preencher você próprio? Ele disse: não, Divaldo, eu vim lhe pedir para que não preencha a ficha. Eu disse: para hospedarmos-nos, teremos que preencher a ficha. Ele disse: mas é exatamente isso, eu não vou ficar no hotel. Eu digo: é uma novidade. E por que não vai ficar? Porque encontrei um amigo. E o amigo convidou-me para ficar no seu lar. Eu digo: olha, uma primeira coisa que em qualquer relacionamento deve ser levada em conta é a verdade. E eu tenho uma certa antipatia pela mentira, e você está mentindo. Você não precisa me explicar por que não quer ficar, mas não precisa também de me mentir. Como você assumiu um compromisso comigo e agora me descarta como se eu fosse um objeto que se deixa no meio do caminho, eu quero saber o motivo, para telefonar aos seus pais, eu sei que você é de maior, e explicar que você vai ficar por conta própria, que a partir deste momento nos encontraremos, se é que nos encontraremos, nos lugares que ele aprover. Ele disse: não precisa ser assim tão exigente. Eu disse: mas eu lhe avisei, eu sempre aviso antes. Quando a pessoa se entusiasma, eu digo assim: você não me conhece, vá devagar, todos nós somos um pouco abismo, todos nós temos montanhas e temos vales, temos pântanos e temos ar rarefeito, então tenha cuidado, eu lhe avisei. Não, Divaldo, é que eu encontrei um amigo. Eu digo: não é seu amigo, você está mentindo. Não esqueça que eu tenho clarividência, e quando a pessoa mente, aparece na aura uma mancha escura, então eu sei quando está mentindo. Fico calado porque eu não sou a palmatória do mundo, e cada um responde por si mesmo. Ele disse: é o seguinte, Divaldo, eu tenho um radar. Eu imaginei de imediato o que tinha acontecido, mas fiquei tranquilo. Quando eu entrei para tomar o café, eu olhei as pessoas que estavam sentadas, e nesse olhar eu encontrei alguém que sintonizou comigo. Então olhou para mim, eu fixei, houve um sorriso, a pessoa levantou-se, acercou-se-me. Eu digo: não precisa me contar os detalhes. Não, mas é necessário. Eu digo: bem, se lhe apraz, eu gostaria de saber, para aprender a lidar com as pessoas. E então essa pessoa me disse: que faz aqui? Eu narrei que estava acompanhando o orador espírita. Sim, eu li no jornal. E que estava ao seu lado e acompanhado no hotel. Mas no hotel, você pode ficar em casa. Eu sou solteiro, tenho um apartamento aqui no centro, muito bom, e gostaria de convidá-lo para que seja meu hóspede no período em que você esteja aqui. Eu meditei um pouco e aceitei. Que lhe parece? Eu digo: me parece que você é muito frívolo. E eu vou lhe dizer com franqueza, sem estupidez, mas com lealdade. Essa é uma decisão frívola. Como você pode ir dar trabalho a alguém que você não conhece? Não, mas não é trabalho. Eu digo: é um incômodo. Receber um hóspede é muito agradável, mas é sempre desagradável também. Porque desarruma a casa, muda os hábitos. Mas ele mora sozinho. Eu digo: pior. Porque ou ele bota você para lavar pratos, ou ele próprio vai lavar os pratos. Porque os pratos não vão ficar acumulados. Não, mas deve ter servente. Eu digo: deve ter.